Então a minha ideia aqui é continuar aquela história que a gente estava vendo já, na parte dos livros que a gente estava fazendo sempre o exercício lá. E a gente vai ver conteúdo novo mesmo, a gente vai ver o de hoje, que é herança e classes abstratas. Então, como é que a gente faz uma hierarquia de classes ali. Embora no trabalho final eu não vou cobrar isso. E a gente vai ter depois interfaces, que é um tipo de arquivo diferente, não é bem uma classe, é um pouquinho diferente. Aqui eu vou tentar fazer essa parte do banco de dados. Eu vou aproveitar, a gente vai ter essa aula aqui, a gente não vai ter uma tarefa específica muito grande, só vão ter que criar a tabela no Workbench, mas eu vou explicar como é que funciona isso. Não é nada de absurdo, assim, é bem tranquilo. E aqui a gente vai ver como é que a gente conecta num banco. Então, através de Java. Então, basicamente, se lembra, a gente tinha feito uma espécie de cadastro de livros. A gente vai fazer a mesma coisa, só que em vez de salvar em arquivo, a gente vai salvar num banco. Então, a tarefa final de vocês vão ter 2 semanas no final lá. E a última aula que a gente vai ter não vai ter conteúdo novo nenhum. Vai ser só para ajudar vocês, tirar dúvidas e tentar auxiliar no trabalhinho esse. Deixa eu ver como é que eu montei as notas aqui. Só uma dúvida. Diga. Aí a gente vai reutilizar aquele código que a gente fez? Pode usar, pode reutilizar sem problema. Tá bom. Aqui, ó, minha ideia é a seguinte, então, essas primeiras 3 tarefas de vocês aqui, que a gente for fazendo, algum exercício mais simples, ou alguma etapa do trabalho final, vai valer cada um 10%. E aí, ou esse código finalzão lá, com a conexão com o banco e com a parte do cadastro, vai valer os 70% da nossa final. Mas, basicamente, o que vocês vão fazer é sempre trabalhar no mesmo projeto. Então, a gente vai ficar trabalhando no projeto em cima até o final do módulo ali, né? Hoje, o esquema de fazer é tudo igual, a gente vai continuar usando o Google Classroom para submeter as tarefas. Eu vou sempre marcar atendimento com vocês quando vocês quiserem ali para tirar dúvidas. Vou tentar mostrar sempre o gabarito na aula seguinte, de algum exercício que eu passe. Basicamente é isso. Deixa eu ver aqui. Atualizei, beleza. Se me interrompem isso, né? Me interrompam se não entenderem alguma coisa. Então hoje a gente tem 2 conteúdos para ver, que é a herança entre classes, como é que a gente herda algum atributo, alguma característica de uma classe para outra, e como é que a gente cria uma classe que nunca vai ser instanciada, que é o caso de uma classe abstrata, que é um caso bem específico e normalmente a gente usa ela em herança também. Então sempre a gente tem essa relação de herança, a gente tem uma classe que é a classe mãe, a superclasse, e tem a subclasse que é a classe que vai herdar o que a classe mãe já tem para a gente não ter que reescrever a mesma coisa de novo. Então, uma superclasse pode ter várias subclasses diferentes. E aí a diferença é o que as subclasses vão ter que diferenciam uma subclasse da outra. Então, por exemplo, a gente usa essa terminologia de estender, ou seja, sempre que tenho uma subclasse, estou estendendo a superclasse. Então, para não ter que botar o código que eu já tenho na superclasse em todas as minhas subclasses, eu coloco só numa classe mãe e aí as subclasses vão herdar o que elas têm em comum. Automaticamente, sempre que a gente cria uma classe em Java, qualquer classe, a gente já herda características da classe Object, que a gente já viu, por exemplo, o toString, que é um método que já existe, né? Sempre já existe, a gente tem que reescrever. O método equals para comparar. Então tem uma série de coisas que a gente já herda. Só que na aula de hoje a gente vai ver como é que a gente faz essa herança em classes que a gente cria. Então, aqui está o método equals que eu comentei antes, que a gente viu. Tem o método hashcode que o equals usa internamente, tem o toString. Todos esses métodos aqui já são herdados por padrão. Aqui um exemplo ó, de herança. Então a gente tem uma relação de herança entre várias classes diferentes. Então, por exemplo, aqui é a minha classe mãe principal, membro da comunidade. Aí todas essas 3 classes aqui, funcionário, aluno
ex-aluno, são classes que têm alguma relação entre elas. O que tiver de relação em comum entre elas vai estar na superclasse. O que elas tiverem de diferentes vão estar na sua própria subclasse. E eu posso ter quantas relações de herança eu quiser. Então, tipo, de funcionário, eu posso separar ele em corpo docente administrativo. Em corpo docente, posso diferenciar ainda mais se a pessoa só trabalha no administrativo ou se ela é professor também. E assim vai. Então, a gente pode ter uma relação de herança, não precisa ser um para um, né? Posso ter várias heranças dentro da mesma hierarquia de classes. A gente vai ver com exemplo, vai ficar mais tranquilo de entender. Então, por exemplo, aqui tem alguns exemplos de relação de herança. Então, aqui eu tenho aluno, que pode ser um aluno graduado ou não graduado. Então, eu tenho uma relação de subclasse. Tenho a superclasse, por exemplo, de forma geométrica, exemplo bem clássico, no qual eu posso ter subclasses específicas de círculo, triângulo, retângulo. Então, elas podem ter algumas coisas que vão ter elas vão ter em comum, que aí vai estar na classe forma, mas aí o que elas tiverem diferente vão estar na subclasse. Então, por exemplo, o jeito de calcular a área vai ser diferente, e assim vai. Aqui tem mais alguns exemplos. Conta bancária, um exemplo bem clássico, qual eu tenho diferenças aqui entre a conta corrente e a conta poupança. Eu crio a subclasse para mostrar essa diferença. Então, aqui pensando num exemplo um pouquinho mais didático, eu tenho a classe, eu posso ter cães, gatos, equinos, roedores, todos esses caras aqui vão estar vão ter características em comum. Então, o que elas tiverem em comum, eu vou colocar como atributo ou como método na superclasse mamíferos. O que elas tiverem de específico, eu vou colocar nas suas subclasses. Então, o que o cachorro faz, o que ele tem de diferente dos outros mamíferos, eu vou colocar só na subclasse cães. A mesma coisa fazer para os gatos, a mesma coisa para os demais. Então, aqui tem um exemplo já usando uma espécie de diagrama UML de como é que funciona essa hierarquia de classes. Então, eu vou separar em atributos, por exemplo. O que todos os mamíferos têm? Aí eu vou colocar como atributos somente na classe mamíferos, para não ter que reescrever isso aqui em tudo que é classe que eu tiver. Então, por exemplo, cor dos pelos é uma coisa que foi definido aqui que era que todos os mamíferos vão ter. Então, quando eu faço isso, coloco ele aqui e digo que esses caras aqui são filhos, são classes filhas de mamífero, esse cor do pelos e comprimento de pelos já está aqui automaticamente. Todo mundo que herda numa classe filha o que eu tenho na classe mãe é como se eu tivesse pegado todos esses atributos e métodos e jogado aqui tanto nessa classe quanto nessa classe aqui. Então aqui a gente tem a relação de hierárquia de superclasse de animais, no qual eu tenho esses atributos aqui. Então, aves, mamíferos, répteis, todos eles têm nome, idade, peso e cor dos olhos. E podem comer e dormir. Já no caso dos mamíferos, só os cães e gatos que vão ter cor dos pelos, comprimento de pelos. Já os répteis não, vão ter só as suas características específicas, como o tipo de escama, comprimento da cauda. Tá parecendo aula de biologia isso aqui. E então aqui a gente tem uma relação hierárquica no qual esse aqui é a superclasse desses três aqui. O mamíferos é a superclasse de cães e gatos. Então a gente pode ter uma série de hierarquias somente para agrupar o que a gente tem em comum e não reescrever um monte de código. Esse aqui é o modificador que a gente vai usar. Até o momento a gente só viu o modificador público e privado, né? Então quando era público, eu podia acessar ele de qualquer outra classe. Quando eu defini um atributo ou um método como private, eu só consegui acessar dentro da própria classe. E agora a gente vai ter esse terceira possibilidade de modificador de acesso, que é o protected, protegido. Então a gente só vai usar o protected quando a gente está trabalhando com herança. Quando a gente definir alguma coisa como protegido, a gente está dizendo que a gente só pode acessar dentro da própria hierarquia. Então, se eu tenho uma superclasse e eu defino alguma coisa como protected, eu estou dizendo que aquilo é público para as minhas subclasses, mas é privado para quem não está na minha hierarquia. Então, aqui um exemplo. Ó. Depois eu vou mostrar no código como é que funciona o protected. Então, aqui, digamos que eu quero representar essas duas classes aqui. A gente tem a pessoa jurídica e a pessoa física. E a gente tem uma série de atributos, nome, endereço, bairro, CEP, cidade, assim vai. Tem uma série de métodos também. Só para vocês ficarem
diferenciarem ali aquele menos que tem do lado, que significa que é privado, e o mais significa que é público, tá? Em UML. Então ali a gente tem os atributos privados de cada um deles, tem os métodos públicos. E aí o que acontece? A gente tem um monte de código repetido aqui, tanto para pessoa jurídica, que é uma empresa, quanto para pessoa física. E então tudo isso aqui que tá colocado em vermelho é código que eu estou repetindo numa classe e em outra. Então, para não ter todo esse código repetido, eu posso pegar os atributos que eu tenho em comum, que é os que estão circulados em vermelho, os métodos que eu tenho em comum, que estão circulados em vermelho também, e criar uma superclasse, chamada pessoa. Quem chegou aí? Uma superclasse que a gente chamou de pessoa aqui, e aí eu coloquei todos os atributos ali que a gente tinha, nome, endereço, bairro, CEP, todos que eles tinham em comum, a pessoa física e jurídica. Aí a gente usa aquele símbolo de hashtag, no ML ele significa que é um dado protegido. Ou seja, dentro da classe pessoa jurídica e pessoa física eu consigo acessar, mas fora dessa hierarquia eu não consigo acessar os atributos nome, endereço, bairro, CEP e assim sucessivamente. Então aqui a gente tem a relação de E1, ou seja, pessoa jurídica é uma pessoa física é uma pessoa. E a gente está, pessoa jurídica e pessoa física estão estendendo a superclasse pessoa. E lá na subclasse, pessoa jurídica e pessoa física, eu vou ter só as diferenças. Então, só as especificidades de cada classe. Então, eu tenho na pessoa jurídica o CNPJ, que eu não tenho na física. Tenho o tipo de pessoa jurídica. No caso da pessoa física, eu vou ter o RG, CPF, que a pessoa jurídica não tem. E assim vai. Aqui ficou um bug do tipo, né? O tipo tá igual ali, mas tudo bem. Dúvidas por enquanto, pessoal? Aqui? Para vocês terem exemplo de ArrayList, ali eu criei aquela relação de 1 para N com contatos. Então, uma pessoa vai ter vários contatos, que é uma outra classe. Vai ter vários objetos daquele cara ali. Mas isso aí é só um atributo ali, não tem relação com a hierarquia aqui, tá? Então, aqui a gente vai implementar. Então, a primeira coisa que eu fiz é aquela classe separada ali, contato, que tem e-mail, telefone, DDD. Então, criei aquela classe que nem a gente cria até o momento. Tudo que é atributo private. Então, o string, que é um e-mail, os dois inteiros ali, que é telefone e DDD. Criei getSet públicos para poder acessar fora e modificar fora da classe. Cria o construtor lá embaixo, na linha 35. E na hora que eu crio a pessoa, que é a superclasse do nosso diagrama, eu criei um ArrayList de contatos, de objetos daquela classe que eu mostrei antes. Então, todos os atributos que tenho na superclasse aqui, eu coloquei como protegidos, protected. Para isso, eu faço isso para que dentro da minha relação de hierarquia, as subclasses consigam acessar contatos, CEP, nome, endereço. Se eu colocasse como private aqui, as subclasses não iam conseguir acessar. Então, colocando como protected, eu consigo proteger que alguém fora da minha relação não consiga acessar. Então, eu nunca vou colocar como public, tá? Senão qualquer um pode acessar, inclusive quem está na hierarquia. E aqui eu coloco todos os getsets que eu tenho, porque eles são privados para fora dessa hierarquia de classes, então eu tenho que criar os getsets igual. Então eu vou ter, além do array list de contatos, eu tenho o nome, endereço, tudo isso é string, né? Bairro, cidade, estado, que são as características que a gente tem em comum entre pessoa jurídica e pessoa física. Vou criar construtor, então aqui eu criei um construtor normal. Na superclasse é da mesma forma que a gente criava os construtores antes. Então é exatamente igual. E aí eu criei alguns métodos ali para adicionar um contato novo, remover um contato da lista de contatos, verificar se existe um contato ou não, apagar um contato, quiser apagar todos os contatos. Só fiz alguns métodos auxiliares ali. E aqui está a relação de herança finalmente. Então, isso aqui é que identifica que a gente está tendo uma relação de herança explicitamente ali. Então, a gente está estendendo a classe pessoa. Sempre na hora que eu for declarar a subclasse, eu vou dizer qual é a minha classe que eu estou sendo filha, que eu estou estendendo ela. Isso significa que quando eu coloco isso, automaticamente como se tivesse pego todo o código de pessoa lá e jogado aqui nessa classe. A definição da minha classe em si, a princípio, é toda igual, como a gente fazia anteriormente. Todos os atributos private. Então, RG, CPF, tipo. Vou criar os getsets normal. A única diferença maior está no meu construtor. Então, na hora de construir uma pessoa física,
a gente tem que receber os nossos atributos aqui internos, RG, CPF, tipo, mas também tem que receber o que a superclasse precisa para existir. Então, todos os atributos que ela recebe lá, nome, endereço, bairro, cidade, estado, CEP, eu vou ter que receber aqui também. E a primeira linha de todo construtor que eu tiver vai ser sempre chamar o construtor da superclasse. Por isso que a gente usa aquela palavra reservada ali, super. Então, isso significa que a gente está no construtor da minha superclasse lá. Então, aqui eu estou repassando tudo que é informação que eu recebi para o construtor de pessoa. Estou preenchendo lá nome, endereço, bairro, cidade, estado e CEP. E depois eu vou preencher os meus atributos, que é o RG, CPF e tipo. Mesma coisa aqui para pessoa jurídica. Vou estender pessoa também. As duas são filhas de pessoa. E aqui os meus atributos são private. E na hora de criar o construtor, vou fazer a mesma coisa. Passar para o superconstrutor de pessoa. O nome, endereço, bairro, cidade e assim vai. E vou preencher os meus atributos, que é o CNPJ e tipo. Tá. Então, nesse momento aqui, vocês podem ter algumas dúvidas. Então, estou na minha classe filha, eu consigo reescrever, modificar o jeito que um método funciona lá da minha classe mãe? Posso fazer o que eu posso mais fazer com a palavra reservada super, além de chamar o construtor? Eu posso acessar algum atributo que eu tenho lá Então, a gente vai ver como é que funciona isso. Vamos para o IntelliJ para testar. Deixa eu achar aqui que é mais fácil. Tinha um exemplo com isso. Bom, vamos criar um projeto novo ali. Me digam aí uma hierarquia que vocês imaginam aí que possa ser legal de fazer. Ideias. Nada? Uma biblioteca com gênero de livros. Beleza. Super criativo. Então vamos criar aqui. Vamos ver. Assim, ó, que nem eu falei antes, no projeto final de vocês não precisam ter, tá, a relação de hierarquia aqui. Mas como faz parte do conteúdo de vocês, eu tô passando aqui pra gente pegar essa parte também. Eu não quis começar nesse módulo a parte de criar interface gráfica, porque ia ficar meio capenga, a gente não ia conseguir ver tudo. E aí eu tô tentando esperar, ver se a gente volta presencialmente depois, né? Beleza. Então aqui criei o projetinho básico. Nova classe. Então a gente pode ter uma classe livro, que seria a nossa super classe, né? Nossa classe mãe. E aí aqui a gente vai colocar todas as características que a gente acha que deveriam ter só e que elas têm em comum entre todos os livros. Então, independente do gênero do livro, eu vou ter aqui, por exemplo, e aí todos os atributos que eu colocar aqui, como ela é a nossa classe mãe, tem que ser protegidos. Então, por exemplo, uma coisa que vai ter todo livro é um número que é o ISBN, que é o número de cadastro do livro, né? Independente do que for ter o livro, ele vai ter isso. Além disso, protected. Vamos ter um título e um autor, vamos botar também. Autor. Então eu coloquei esses três atributos. Vou ter que fazer getSet igual. Então get, aproveitar o IntelliJ aqui, faço para nós. Get título, set ISBN, set autor, set título. Beleza. Criamos getSet, vamos criar o construtor também. Então, vamos criar um construtor aqui. Public, sempre público, construtor, livro. Aqui eu tenho que receber todos os atributos, então long ISBN, string título, string autor. Deixa eu botar aqui em modo apresentação para ficar melhor para vocês enxergarem. Tá, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, this.isbn, recebe o primeiro parâmetro do construtor, this.título recebe o t, this.autor recebe o A.
Então, a princípio é isso. Vamos criar também, para não ter problema, também aqui um equals, para poder comparar. Vamos comparar só pelo SBN. Como ele é o nosso identificador único aqui, nunca vou ter dois livros com SBN diferentes, quer dizer, com SBN iguais, então vou querer usar ele como para diferenciar um do outro, somente ele. E vamos fazer um toString aqui também, com todas as informações. Show de bola. Então aqui eu só retorno uma string com as informações que eu tenho ali do atributo. Nossa superclasse está criada. Então eu criei lá os atributos protegidos, criei o construtor, toString, equals e os getSets. Basicamente é isso. Agora vamos criar uma classe filha. Então, sei lá, livro de terror. Programação, né? Livro de terror. Beleza. Livro de terror, vamos fazer mais um aqui. Livro de romance. Show de bola. Então, ambos esses caras aqui, para a gente não ter que colocar tudo isso de novo, repetir tudo isso dentro dessa classe aqui, a gente vai colocar o extends livro. Mesma coisa aqui, extends livro. Aí vai ficar dando erro inicialmente, por quê? Porque enquanto a gente não criar um construtor que chame a construtor da superclasse, ele vai ficar dizendo que está com problema. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, bom, primeiro vamos botar uns atributos aqui, né? Todos os atributos da subclasse são privates. Então, vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui, sei lá, o nome do vilão, vamos inventar um negócio aqui. Vilão. Só para ter uma coisa diferente aqui entre esse cara e esse. Então aqui, string, queria botar outra coisa. Vamos inventar uma coisa aqui só, não que seja diferente, mas só para ficar um inteiro uma string, tá? Sei lá, número de páginas. Beleza, só para ter alguma coisa diferente. Então, aqui a gente tem uma string, que a gente tem um inteiro, ambos privados para sua subclasse. E aqui a gente vai fazer getSet normal, getVilão. Aqui a gente não vai fazer getSet dos atributos que estão lá na superclasse, porque eles já estão implementados lá. E a gente já está estendendo, já tem eles aqui. Aqui a mesma coisa. Get número de páginas, set número de páginas. E aqui agora, vamos criar o nosso construtor então. Então, aqui vai ser público, ele vai ser o nome da nossa classe, livro terror. Aí aqui eu tenho que receber, além de receber esse cara aqui, que é o atributo dele, eu tenho que receber todos os outros, né, da superclasse. Então eu vou receber os 3 que eu tinha lá. Além disso, vou receber o vilão. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, chamar o construtor da superclasse, com a palavra reservada super. Passar os atributos que ele precisa receber lá, no construtor dele lá, e pegar os meus atributos. Acabei de receber. Então a gente vai fazer uma coisa bem parecida com essa lá no livro Romance. A diferença é que o nome da classe aqui é livro Romance. E aqui eu não vou receber uma string, vou receber como último parâmetro o nosso número de páginas. Então aqui, número de páginas. Recebido. Então aqui agora já parou de dar erro, a gente já tem o construtor da superclasse. E aí uma das perguntas lá é, como é que eu posso acessar um atributo da superclasse? Eu posso tanto usar, então vamos criar um método qualquer aqui, vamos fazer outro string, isso, string. Beleza. Então aqui, vamos dizer que eu queira acessar alguma coisa que está lá na superclasse. Eu posso tanto usar o próprio nome do atributo, ou seja, como se eu tivesse nessa classe aqui. Então, se eu escrever aqui em algum lugar, de algum método, ISBN, ele usa a mesma coisa como se ele estivesse na própria classe livro. Ou, se eu quiser deixar explícito, posso usar super e acessar o atributo que tem lá. Então, sempre que eu usar a palavra super e botar um ponto, eu consigo acessar qualquer atributo ou método da minha superclasse. Então, vocês se lembram lá que a gente tinha, por exemplo, o método string, né? Então, esse era o método string. Eu não preciso, por exemplo, pegar e tudo isso aqui, copiar para cá, na hora de fazer o toString, para... Vou dar um return aqui.
para depois só agrupar aqui o que a gente tinha de informação diferente, que é o vilão. Ou seja, se eu fizer isso, eu estou usando código repetido aqui, né? Isso aqui já está lá na minha superclasse. Então, ao invés de fazer isso, eu vou fazer o quê? Vou usar a palavra super e vou chamar o toString de lá. Desse jeito, eu estou pegando todo o código que eu tinha lá e reutilizando ele na subclasse. Ficou claro aqui essa parte do super? Isso. Então, sempre que eu usar o this, eu estou na minha, acessando os meus atributos. Quando eu usar o super, eu estou acessando da superclasse. Posso fazer isso também no livro romance, da mesma forma. Não tem problema nenhum. Vamos fazer um negócio diferente agora. No toString de livro romance, eu não quero mostrar as informações do livro. Eu só quero mostrar o número de páginas. Então, vamos fazer aqui. Número de páginas. Então, aqui a gente vai reescrever o método que tem lá na superclasse, que é o toString. E quando alguém tiver um objeto livro romance e chamar o toString, ele só vai mostrar o número de páginas. Como a gente não reescreveu no livro terror, a gente reutilizou o que tinha lá e adicionou mais coisa, aí a gente vai mostrar todas as informações. Número de páginas. Beleza. Então, vou fazer um teste aqui. Vamos fazer um teste. Então, eu quero um main aqui só para testar. Java Class. Teste. Então, lá no programa principal, a gente vai criar um programa principal aqui, que vamos instanciar dois objetos. Então, um é livro de terror. Livro 1. Vou chamar de A e B. New livro de terror. Então, a primeira coisa que a gente tem ali é o ISBN. Né? Então, vamos botar um número qualquer aqui. Depois, a gente tinha o que mesmo? Nome? A hora do pesadelo. Beleza. Qual era o terceiro atributo? O autor. Autor, beleza. Então, vou fazer assim. Torre Negra. Volume 1. Beleza. Esse aqui eu sei o autor, pelo menos. Stephen King. Show de bola. Vilão. Se eu não me engano, era esse cara aqui. Show. Criei um objeto ali. Vamos criar um livro de romance. New livro de romance. Tá. O ISBN é um número qualquer também. Alguém me diz um livro de romance aí. Com autor. Orgulho e Preconceito. Yes. Quem que é o autor mesmo? A autora? Jane Austen. Show de bola. E agora aqui, diferentemente do que a gente tinha aqui, ó, que a gente tinha o vilão, né? Que era o atributo que tinha só na subclasse livro terror. No caso do livro romance, a gente botou só para diferenciar a quantidade de páginas. Então, vou chutar aqui, é bem grande esse livro, né? Sei lá, 780 páginas. Chutei. Então a gente tem dois objetos diferentes. O que eles têm em comum, esses dois caras? Ambos são filhos de livro. Então, esses três primeiros parâmetros aqui, tanto o livro terror quanto o livro romance, meio que compartilham porque eles são filhos de livro. Então, se a gente pegar aqui e der um print do A.toString, toString, e der do B, vocês vão notar que quando a gente chamou para o A, o toString, ele vai mostrar com aquele toString da superclasse mais o nome do vilão. Já no caso do B, como a gente reescreveu o toString na subclasse, ele só vai mostrar o número de páginas.
Então esse aqui era o toString lá do primeiro objeto, que vai mostrar todas as informações da superclasse e da subclasse. E aqui, então até aqui, ó, é aquele toString da superclasse. Aqui é o que eu adicionei a mais na subclasse. E aqui eu reescrevi o método toString para fazer do jeito que eu queria, só no livro romance, só mostrei o número de páginas e deu. Então aqui a gente reescreveu o método, aqui a gente reutilizou o método. Posso fazer da forma que eu quiser. O que tinha mais de questão aqui? Bom, é isso. E essa história de reescrever o método não precisa ser para toString, pode ser para qualquer método que eu tiver aqui, né? Uma coisa interessante que dá para fazer através do polimorfismo em Java é que esse cara aqui e esse aqui, as duas classes são filhas de livro, né? Então, se eu não souber, por exemplo, vamos dizer que eu tenho que declarar o A e B antes, e aí eu não sei, depois eu vou saber se eu tenho que criar um livro de terror ou um livro de romance. Então, eu posso declarar tanto A quanto B como se fosse do tipo livro, porque ambas são filhas de livro. Mas na hora que eu estou instanciando aqui, eu estou especificando que tipo de livro que é. Se é um livro de terror, se é um livro de romance. Então, Java permite fazer isso, caso eu tenha que declarar previamente a variável para depois saber se é uma subclasse ou se é outra. Isso é uma coisa interessante que dá para fazer. Isso permite também, por exemplo, que a gente cria, por exemplo, um ArrayList. Se eu criar um ArrayList e colocar aqui livro de terror, eu só posso ter uma lista de livros de terror. Agora, se eu colocar uma lista de livro, eu posso ter tanto livro de terror, livro de romance, livro que eu quiser, desde que seja uma classe, um objeto de uma classe filha da minha superclasse. Então, vou fazer um teste aqui. Livros. Vamos criar ele vazio. Beleza. E aí aqui a gente está fazendo o quê? Vamos pegar livros. Vamos dar um add desse objeto novo que a gente criou aqui. Mesma coisa aqui. Vamos adicionar um novo objeto no ArrayList. E aí aqui, em vez de fazer isso, a gente vai fazer um for each. Vamos percorrer a lista. Então aqui a gente vai ter sempre um livro. Aqui a gente vai ter o nome da nossa coleção aí, que é livros. Show de bola. E aqui a gente vai dar um print de... Vamos deixar assim. Então, independente do tipo de livro que tiver dentro aqui de A, eu sei que tem o toString implementado, e aí o jeito que vai ser chamado vai depender do tipo de objeto que foi instanciado. Se a gente executar aqui, vai ter o mesmo comportamento que teve antes. Sendo que a gente pode declarar um ArrayList mais genérico aqui, de livros em geral, e o funcionamento foi exatamente igual. Agora, se eu botar aqui que não, só vai ser livros de terror, a gente está especificando na subclasse, aí vai dar erro aqui. Se é um livro de terror, eu não posso criar um livro de romance ali dentro dessa lista, né? Queria exemplificar para vocês aqui. Até aqui tudo bem, pessoal? Alguma questão? Eu tenho uma dúvida quando tu falou ali de reescrever, ali no toString. Certo. Tu tá reescrevendo mesmo, ou tu não tá usando aquela que tá na Estou classe web? reescrevendo. Então, se eu tenho qualquer método aqui na superclasse, tá? E eu criar o mesmo método, ou seja, com o mesmo nome, mesmo tipo de retorno, mesmos parâmetros, eu estou reescrevendo, ou seja, estou especificando que quando alguém tiver um objeto, por exemplo, do tipo livro romance, e ele chamar o método X lá, se eu reescrever esse método X em livro romance, ele vai só executar o que está no método X do livro romance. Agora, se eu tenho o método X aqui em livro, né, e não reescrevi aqui em livro terror, ele vai usar o método X que está lá na superclasse. Então, pode ser não precisa ser toString, pode ser qualquer método aqui, ó. Por exemplo, void método. Então, se eu tenho um método aqui qualquer, né, e eu botar alguma coisa aqui, salt abacate. A única coisa que esse método faz é escrever abacate, só. Agora, se eu tenho aqui no livro terror e eu vou criar esse método novamente, método, e aqui em vez de escrever abacate, ele escreve salada mista. Agora o que acontece? Aqui eu reescrever.
Aqui eu reescrevi, ou seja, toda vez que tiver um objeto livro de terror, ele vai escrever isso. Aqui, como eu não reescrevi no livro romance, o método, ele vai escrever o método que eu tinha lá na superclasse. Então, se a gente pegar aqui, além do toString, em vez do toString, a gente chamar um método, aí ele já faz isso, né? Ele já dá o print, então, isso. Se a gente chamar o método para cá, como a primeira vez que ele chamar, que vai ser desse objeto aqui, ele vai escrever salada mista. Quando ele chegar aqui nesse objeto e escrever o mesmo método, ele vai pegar e vai escrever abacate. Vamos ver se funciona. Não sei se eu te respondi. Respondeu. É tipo, a preferência é o que tá na classe filha. Isso, e Senão ele sempre, pega o que tá na classe mãe. exatamente. Sempre que eu especificar mais, eu vou usar o que é mais específico. Agora, se eu não tiver, eu vou herdar o que minha classe mãe tem. Exatamente isso. Mais alguém? Ô, Sor, o que é aquele equals que tu usou lá na classe? Então, o que acontece? Por exemplo, estou aqui nos dois objetos, né? Vamos dizer que a gente quer testar. Vamos dar uma voltada aqui. Livro B. O método equals é a forma que eu tenho de comparar dois objetos. Então, eu nunca posso, por exemplo, se eu tenho dois objetos aqui, se a gente tem dois inteiros, dois floats, aqueles tipos primitivos lá de Java, aí não tem problema nenhum, eu posso comparar com igual igual, né? Então, eu poso fazer um if desse jeito aqui. Se A igual a B, aí eu vou escrever que são iguais. Caso contrário, eu vou escrever que são diferentes. São diferentes. O que acontece aqui? Se eu usar o igual igual para dois objetos, isso nunca vai funcionar. Por quê? Ele está testando se ele é o mesmo objeto, na realidade. Em memória, inclusive. Então, para objetos, string também é um objeto, eu tenho que usar o nosso equals. Então, ponto equals B. Eu sempre vou pegar um objeto, usar o ponto para acessar os métodos desse objeto, chamar o método equals para comparar ele com o que a área que eu vou passar como parâmetro, e aí ele vai comparar o B com o A e vai me retornar verdadeiro ou falso. Nesse caso aqui, como eu reescrevi o equals, então se eu quiser que funcione o equals de verdade, eu tenho que reescrever. Então aqui o que eu testei aqui é se o SBN de um é o mesmo SBN do outro. Foi isso. E se ele é da mesma classe também. Então, o que acontece? Aqui eu estou testando se os dois são iguais. O que tem que dar aqui? O que vocês acham que tem que dar como resultado aqui dessa execução? Tem que retornar falso, né? Porque os números não são os mesmos do. Exatamente. Aí nem só pelos números, né? O objeto não é o mesmo. Então aqui já vai dar problema, porque eles não são da mesma classe. Então, vamos executar. Tem que dar diferente. Show de bola. Agora, se a gente fizer uma gambiarra aqui, ó, e botar o mesmo SBN, 45. Ele tem que dar diferente igual, porque eles não são da mesma classe, né? Vamos ver. Show de bola. Aqui, se a gente mudar agora e tirar essa parte aqui, ó. Então, eu não estou testando mais a classe. Estou testando só se ele é o mesmo objeto. Aí já retorno true direto. Ou se ele tem o mesmo SBN. O que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer aqui? Agora tinha que dar que são iguais. Exatamente. Então, se a gente executar aqui, ó. Porque como a gente mudou o jeito que é feita a comparação entre esses dois objetos, aí ele diz, como a gente só está comparando o SBN, ele vai dizer que são iguais. O jeito certo é o jeito que estava antes, né? Então, o método equals é uma forma que a gente tem de comparar o nosso objeto, o this, com um objeto que vamos passar aqui como parâmetro. Não sei se te respondi. Sim, sim, senhor. Dá pra entender, Bom, obrigado. é isso aí. Sempre que precisar comparar os objetos, vou sempre usar o equals. E aqui tanto faz se eu usar a.equals quanto b.equals. A comparação é feita do mesmo jeito. Né? Não interessa. Mais alguém? Show. Então, a última parte da nossa aula aqui, que são as classes abstratas. Então, quando a gente tiver uma hierarquia de herança, como essa,
por exemplo, ali naquele exemplo que a gente fez agora, a gente tem livro, né? Livro de terror e livro de romance. Eu nunca vou ter um livro só. Ou ele vai ser de terror, no nosso exemplo ali, ou vai ser de romance, ou vai ser de alguma outra subclasse, né? Mas nunca vai ser só livro. Então, nesse caso aqui, quando a gente tem na hierarquia de classes uma classe no qual que ela é a superclasse, né? Ela é a classe mãe, e ela nunca vai ser instanciada, eu nunca vou dar um new livro, a gente pode criar ela como abstrata. Então, ela nunca vai ser concreta, nunca vai ter um objeto de livro. Ela só está na hierarquia lá para organizar o que as subclasses têm em comum. E então, além disso, deixa eu botar aqui. Uma vantagem disso é que eu tenho como padronizar. Vamos voltar aqui no exemplo. Então, estou lá no livro, né? Estou aqui. Vamos dizer que a gente tem um método que a gente quer obrigar todo o livro que estender, toda a classe de livro que estender a nossa classe aqui, mãe, eu quero que implemente um método específico, tá? Então, por exemplo, vamos inventar vamos deixar um método aqui, ó. Esse cara aqui aleatório. Então, se eu quiser obrigar que todas as subclasses tenham um determinado comportamento, eu posso definir um método aqui que tem que ser obrigatoriamente implementado. Para isso, eu defino ele como abstrato. Então, para eu ter um método que não vai ter implementação aqui, mas que todas as minhas subclasses precisam implementar, eu posso definir ele como abstrato. Ou seja, ele não é concreto, ele não existe, ele não foi implementado que nem esse método aqui. Para eu poder ter um método abstrato, a minha classe tem que ser abstrata. Então aqui eu defino, na hora de definir a classe, eu estou dizendo que ela nunca vai ser instanciada, nunca vai ter um objeto livre. Então aqui embaixo, ó, eu posso definir, dentro da minha classe, posso definir quantos métodos abstratos eu quiser. Isso faz com que, deixa eu sair daqui do pente. Isso faz com que, nas minhas subclasses, ó, por que em romance aqui está dando erro? E em terror não? Porque no livro terror eu já implementei o método, ó, que lá na superclasse é obrigatório ser implementado em todo mundo que der o extends aqui de livro. Então aqui, enquanto eu não implementar de alguma forma o método, então vamos escrever aqui, sei lá, estava falando de frutas ali, né? Abacate, melancia. Show. Então aqui, quando eu tiver um objeto livro terror e chama método, ele vai escrever isso. Quando eu tiver um livro romance e chama método, ele vai escrever isso. Ambos estão reescrevendo um método que era abstrato aqui na minha classe mãe. Então aqui, ó, eu, na hora de... Vamos tirar o equals aqui, vamos voltar aqui porque a gente estava antes. Aí, quase. Show. Então aqui agora quando a gente executa, vai ter o mesmo comportamento que tinha antes, só que agora a gente obrigou a todas as subclasses a implementarem esse método que era abstrato lá em livro, né? E aqui agora, como a gente transformou ela em abstrato, eu nunca vou poder fazer isso. Ó. Nossa, aqui. Eu não posso fazer isso. Eu estou passando os atributos certinho, ó, que eu preciso passar para um livro para instanciar. Só que ele vai dizer, ó, livro é abstrato, eu não posso instanciar esse tipo de classe. Se ele não fosse abstrato aqui, aí eu poderia instanciar sem problema nenhum. Poderia vir aqui, instanciar um livro sem dar erro nenhum. Deixa eu voltar aqui. Voltar aqui. Bom. Voltando para os slides. Então, sempre que eu tiver uma classe abstrata, ela é incompleta. Ela vai ser implementada nas suas classes filhas, né? Então, e sempre que eu definir um método como abstrato, sem implementação, eu só termino ele com ponto e vírgula, ele vai ter sempre que ser implementado nas classes filhas. Então aqui vamos dar uma mexida no nosso exemplo original aqui. Então a gente tinha essa hierarquia de classe, né? Pessoa jurídica, pessoa física.
A gente tinha essa implementação aqui, e agora a gente vai transformar a nossa classe pessoa, que nunca vai existir sozinha, em uma classe abstrata. E além disso, a gente vai transformar o mostra contatos em um método abstrato. Isso significa que a forma que vai ser mostrado os contatos de pessoa jurídica e pessoa física pode ser implementada de um jeito diferente, mas eles têm que seguir essa assinatura de método, ou seja, tem que ser void, o mostra contatos, o nome dele tem que ser mostra contatos e ele não recebe nenhum parâmetro de entrada. A forma como vai ser implementado na subclasse, pessoa jurídica ou pessoa física, aí é indiferente aqui para a classe mãe. Lá na classe pessoa física, que estende pessoa, eu tenho que dar override ali, sobrescrever um método. Então, nesse caso aqui, a gente está sobrescrevendo e só fazendo um for each, acessando contatos, que é aquele array list lá da superclasse, e dando um print, chamando toString de contato, somente isso. Já na classe pessoa jurídica, para ficar um pouquinho diferente o print, eu fiz um for each de novo, mas modifiquei a forma como é mostrado ali as informações. Então, ali eu mostro o e-mail separado, mostro o telefone com DDD, usando parênteses, construo a string ali. Então, quando eu chamar o mostra contatos de um objeto pessoa jurídica, ele vai se comportar desse jeito aqui. Quando eu chamar, como se eu tiver um objeto pessoa física, ele vai ter aquele outro comportamento que é só chamar o toString. E para isso a gente tem que adicionar o toString lá na classe contato que eu não tinha colocado ainda. Então, na hora de exemplificar isso e executar, aqui eu criei uma pessoa física, isso eu, e uma pessoa jurídica que é o Campos Farroupilha. Então, eu criei o P1 e o P2 e ali instanciei um objeto de contato, que sou eu mesmo também, meio esquizofrênico, e adicionei como contato o meu objeto C, tanto em P1 quanto em P2, e pedi para mostrar, eu chamei o mesmo método, né, que eu mostro contatos, mas para o objeto P1 e para o objeto P2. Então, vocês vão ver que na saída do método, ó, ele vai ter um comportamento quando ele estiver com P1, que é só chamar o toString, e no objeto P2 ele vai mostrar formatadinho, bonito, do jeito que está ali, com e-mail e telefone separado e de um jeito mais legível. Dúvidas por enquanto? Vamos dizer lá que eu usei o mostra contatos. Né? Daí é para ser diferente em cada um que eu usar. E se eu tem algum problema se eu usar igual em duas subclasses? Então, se tu for ter o mesmo comportamento nas subclasses, então o ideal é tu só deixar na superclasse, não colocar como abstrato, né? E não implementar eles na subclasse. Aí ele vai funcionar perfeito. E se eu tiver uma classe que é abstrata, eu preciso ter um método abstrato nela. Não precisa. Não Não é precisa. obrigatório. Não. Tá, ok. É que ele permite que tu tenha, né? Essa é a vantagem. Maravilha. Mais alguma questão? Beleza. Então, a tarefa da semana, para vocês começarem a treinar um pouco essa parte de herança, é criar essa hierarquia aqui de classes. Então, vocês vão ter aqui a forma geométrica, que é uma classe totalmente genérica. Eu colocaria ela como abstrata ali, tanto ela como forma bidimensional e tridimensional, porque elas nunca vão ser instanciadas. E aí está a grande sacada. Vocês vão ter que pensar dentro dessas subclasses que estão lá embaixo na hierarquia, que vão poder ser instanciadas, o que elas têm em comum na forma bidimensional, por exemplo, entre círculo, quadrado e triângulo, o que elas têm de diferente na subclasse, a forma como elas são implementadas, por exemplo, para fazer o cálculo da área e o cálculo do volume, no caso do tridimensional. Então, você tem que pensar um pouco, vão ter que encontrar as fórmulas certinhas ali para calcular a área, no caso da bidimensional, e o volume, no caso da tridimensional. E, importante, aí a calcular a área também é na tridimensional. Importante. Então, você tem que pensar aqui nessa hierarquia, onde é que eu vou ter os métodos calcular e calcular volume? Eu posso padronizar eles, né? E implementar de jeito diferente. Então, tem que quebrar um pouco a cabeça aqui e pensar como é que vocês podem implementar essa hierarquia de classes aqui. Não precisa criar main, só quem quiser testar mesmo, mas não precisa criar programa principal nenhum. E é isso. Hoje é só para brincar um pouco com essa questão de herança. Alguém tem dúvida aqui no exercício?
Como é que não vai ter Mensor se vai pedir pra calcular a área e o volume? Então, o main é se eu realmente fosse usar essas classes aqui, mas o importante aqui nesse exercício é vocês criarem essa hierarquia de classe. Então, vocês vão criar a classe Ah, tá. forma, criar a forma dimensional, mas quem quiser testar, por exemplo, eu quero ver se está funcionando ali as classes que eu criei, né? Aí tu pode depois criar um main, instanciar um triângulo, por exemplo, chamar o calcular área desse triângulo. Quem quiser testar depois pode, né? Mas não é obrigado. Tá, entendi só. Mais alguma coisa? Então, não se esqueçam, pessoal, de se cadastrar lá, usar aquele link que eu mandei do Google Classroom. A disciplina do Moodle é a mesma que a gente estava usando já. Deixa eu acessar aqui. Informática, acho que é esse. Isso. Então, deixa eu ver aqui. Isso aqui é o que a gente tinha visto antes, né? No primeiro módulo lá. A gente tinha parado em arquivos, listas e mapas. E aqui é esse exercício de hoje. Então, para avaliar já alguma coisa, eu botei como valendo 10% da nota final. Depois, na próxima semana, a gente vai ver essa parte de interface modular de banco. Então, a gente não vai fazer uma coisa muito avançada, tá, em banco de dados. Eu só vou mostrar para vocês como é que a gente consegue criar uma tabela no Workbench, para depois reutilizar esse banco bem simples, com uma tabela só, para vocês usarem depois ele no trabalho de vocês. Na outra aula, na última aula teórica, a gente vai ter, que é a terceira, a gente vai ver como é que a gente conecta nesse banco e usa essa tabela que a gente criou na aula 6. Então a gente tem esse padrão aqui chamado padrão DAO, que são algumas classes que a gente cria para conseguir fazer essa interação com o banco de dados. E aí ali a gente já vai começar o trabalho final. Então essa tarefa 3 aqui, basicamente vocês conseguirem conectar no banco. E a tarefa final mesmo é ter o trabalhinho completinho ali, usando essa tabela que vocês vão criar, fazendo algum cadastro, podendo inserir, remover, e aí depois, quando o programa abrir e fechar de novo, já vai estar salvo lá no banco, vai estar tudo certinho. Então, eu sugiro para vocês aqui, ó, deixa eu achar o link aqui. Você já tem uma SQL instalado, não, né? No computador de vocês? Não temos, só. Beleza, deixa eu achar aqui para vocês. Já vamos adiantando o trabalho aqui. Beleza. É que se eu ficar esperando o pessoal do professor do banco lá, eu vou ficar muito. Vai atrasar muito aqui, vai emperrar o negócio. Installer for Windows. Aqui está. Então vocês vão baixar aqui o primeiro MySQL, tá? Algum desses dois aqui, tanto faz. A diferença entre esses dois instaladores é que um fica, na hora que vai instalar, ele fica baixando na internet, esse aqui já é maior, ele já baixa inicialmente. Já. Então deixa eu mandar o link aqui para vocês. Vou mandar depois no chat, também no WhatsApp, também, depois eu mando. Então a primeira coisa que vocês vão fazer é baixar o MySQL e instalar. Então next, é o bem padrão ali, não tem nada demais. E depois vamos instalar o Workbench, que é esse programinha aqui, que é o programa que a gente vai usar para usar o MySQL. Então, deixa eu mandar para vocês aqui. Eu não faço presença assim, pessoal. É pela tarefa de vocês, então não precisa botar o presente. Né? Tá, então assim, ó, deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir para vocês, só para vocês verem como é que é o programa. Workbench, tá aqui. Só para vocês terem uma ideia aqui. Né? Então essa é a cara inicial do programa de vocês. E aqui é a minha conexão com o banco. Então depois eu vou mostrar como a gente abre uma conexão nova. Mas quando vocês fizerem duplo clique aqui, aí vocês vão ter toda a relação, vocês vão poder criar um banco novo, vão poder executar um SQL, mas aí a gente vai ver depois. Precisa ficar apavorada, Pamela. Beleza. Então, é isso, pessoal. Então, bom carnaval para vocês. E Tá até bom, a próxima. daí se a gente precisar de ajuda, com certeza eu vou precisar. Daí a gente manda e-mail, né? Porque a gente não tem 2 aulas esse módulo, né? Exatamente. Né? Fala pelo WhatsApp ali, não tem problema também. A gente marca um atendimento. A gente marca atendimento, ali não tem problema. Tá bom, maravilha.
Provavelmente na parte do banco vocês vão ter dificuldade, né? Mas acho que mais para instalar do que para usar Vocês vão ver que não é nada de... o código que a gente vai fazer para o banco é bem simples. Então a gente vai usar uma tabela só, a gente só vai fazer um insert, um select, não vai ser nada demais. Beleza, pessoal. Então, até semana que vem. Até Até, Sor. Tchau, Até tchau. mais. Até mais, Sor. Tchau. Tchau, Sor. Até mais, Sor. Valeu.